essa aula, né? Eu acredito que a gente vai aprender muito. E um dos pontos cruciais aqui que a gente vai entender, né? Nós vamos falar um pouquinho da informação que vai estar no quadro, por enquanto ela vai estar aqui provisória, só para a gente entender. Então, o que é milivolts ou MV na água, né? Então, nós vamos entender um pouquinho hoje dessa compatibilidade, dessa estabilidade ou, né, dessa tensão. Então, nós vamos falar do ORP, que é potencial de oxirredutor, ou potencial de oxirredução, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho aí sobre medir a capacidade da água de oxidar ou antioxidar, tá? Então, todo esse procedimento que aqui a gente vai elaborar, tá? E vai falar hoje. Então, a medida é feita em milivolts, que é essa máquina que vocês vão acompanhar aqui, ó. Murilo vai mostrar aqui, ó, tá? Então, nós vamos acompanhar hoje esses milivolts através desta máquina, tá? É uma máquina especial para essa finalidade, né? Então, ó, interpretação de valores, valores negativo, exemplo, negativo 200 milivolts a 600 milivolts, antioxidante, combate os radicais livres, exemplo, água hidrogenada, valores positivos, exemplo, positivo 200 milivolts positivo, né? Então, nós vamos estar falando que ele é oxidante, ele favorece a oxidação, pode ser prejudicial à nossa saúde, né? Como casos aí, por exemplo, de refrigerante, água de torneira, água mineral, que eu vou mostrar aqui hoje de novo para você, tá? Que eles têm um poder muito alto positivo, né? Então, você vai medir uma água aí mineral, ela chega a 600 positivo. Então, é automático que ela tire toda a tua energia. Então, a gente vai começar aqui agora, observando algumas informações aqui, né, sobre MV, tá? Então, a parte de contexto das mitocôndrias, geralmente, ela se refere ao potencial da membrana mitocondrial, tá? Então, isso, ela vai ter as siglas de PMM, tá? Para que a gente possa falar um pouquinho aqui. É uma gradiente, né, eletroquímica crucial para a produção de energia. O ppm, né, ou PMM, tá? Ele é fundamental para as funções da mitocôndria, especialmente na cadeia respiratória, que gera, então, a ATP, tá? Então, as elaborações aqui de potencial da membrana mitocondrial, que a gente vai falar um pouquinho, e depois nós vamos entrar nessa área ali com o professor Dalmio, sobre o coração, né? Mas antes de nós chegar lá, nós temos que criar aqui todo um terreno para que a gente possa chegar até ele, né? Então, esse terreno a gente fala aqui que ele é um gradiente, né, da carga elétrica e a concentração de íons positivo ou negativo, né? Que aqui a gente vai medir, por exemplo, ecocátion e ecoânion, um positivo e um negativo, certo? Então, essa síntese, né, de um complexo proteico que aproveita ali a grade dos prótons para produzir a nossa energia. E duas delas, tá? Duas energias fundamental é o oxigênio e o hidrogênio, que gera dentro do sistema ácido clorídrico, tá? E essa energia ela começa aqui para que depois então ela se estenda para dentro da mitocôndria e a mitocôndria ela vai jogar para a célula tanto o positivo que me causa doença quanto o negativo dentro da célula que queima esses negativos, esses positivos, né? E gera então essa energia para que o coração possa ser aí, né, a peça fundamental do meu corpo em batimentos cardíacos corretamente. Bom, vamos aqui à frente, tá? A importância do PMM no nosso corpo é essencial para a produção da ATP, que é a moeda de energia, né, que seria essa condução ali energética da célula e também para as funções, né, mitocondrial em geral, tá? Em geral. Em resumo, o MV, tá? MV. Ainda não estamos falando de milivolts. Aqui nós estamos falando dos processos mitocondrial, tá? Que é MV
no contexto das mitocôndrias, geralmente se refere a potencial da membrana mitocondrial, que é uma grade eletroquímico, olha só que bacana, crucial para as funções e que os órgãos trabalhem diante de uma energia através da cadeia respiratória da síntese. Então, todo esse trabalho que aqui vai ser colocado para você, ele vai ficar gravado. Então, a gente preparou um conteúdo maravilhoso até eu chegar nessa máquina, até você entender essa garrafa que aqui está em sua frente. Não existe nada, nenhum produto no mundo que gere tanta energia, né, diante dos minerais naturais que aí estão. Então, entendemos que não é a garrafa em si que faz todo esse procedimento. Aqui é um conjunto de que você rapa o mineral e aonde vai produzir essa energia e ela vai ser colocada dentro de uma estação, né? Seria a mesma coisa que uma estação gera água ali, ela gera energia e ela é depositada, né, num local onde depois ela vai servir toda aquela população de uma cidade. Não é diferente do meu corpo. Então, aqui, nós estamos falando de energias, né, capazes de me fazer ou viver ou morrer, né? Então, ó, o potencial da membrana de uma célula, exemplo, em milivolts, que daí nós entramos aqui no MV, tá? Refere-se a uma diferença de potencial elétrico entre, né, o interior e o exterior, que é da célula. Então, por exemplo, se eu pego uma célula doente, dentro dela eu vou ter milivolts positivo, tá? Porém, ela transfere a parte da carga negativa para fora da célula. E aí eu não tenho energia, e aí eu dou uma entrada para muitos problemas. E alguns deles nós vamos estar falando aqui. Em condição de repouso, tá? A maioria das células possui, né, um potencial de membrana negativo, geralmente entre 40 e 80 milivolts negativo. Então, por exemplo, se eu chego a pegar, né, uma mitocôndria ou uma célula abaixo de 60 positivo, eu baixo ao hospital. Só para vocês entenderem o como essa carga positiva aqui, ela é perigosa para o meu corpo humano, tá? Então, diante do significado que o interior da célula é mais negativo dentro da célula que o exterior dela, este potencial é essencial para as funções como transmissão de impulsos nervosos e as contrações musculares, que é o que vai trabalhar o seu coraçãozinho aí, que ele vai fazer esse batimentozinho aqui, ó, certo? Nessa contração exata. Quando a minha célula tem uma carga positiva, certo? Positiva, meu coraçãozinho começa a ir e não voltar, aí e não voltar. Então, aqui dentro dessa célula negativa, a gente começa a ter energia e essa energia é fundamental para alguns órgãos aqui que a gente vai colocar, tá? Então, o que é potencial de membranas, né? Para que a gente possa elaborar o trabalho, o potencial da membrana é diferente da carga elétrica entre o interior e o exterior de uma célula. Então, medindo então em milivolts, tá? A gente tendo aqui uma carga negativa, eu queimo o radical livre, eu tiro a sujeira do sangue, eu consigo romper a barreira, quebrar as moléculas do cluster e aí então liberar um deságono e o sangue circula bem levemente por todo o complexo do meu corpo. Isso só trabalhando dentro desses milivolts, tá? Então, ó, como é mantido esta condição, tá? O potencial da membrana, ele é mantido através de uma bomba de sódio e potássio. Então vamos lá, agora nós vamos começar a falar aqui um pouquinho destes mineral aqui relacionado a esse complexo de batimentos que a gente tem de energia. E aqui nós vamos ter os três componentes principais para que gere esta energia dentro do meu corpo, certo? E eu consiga, então, fazer os meus trabalhos. Então, ó, o potencial da membrana através da bomba, tá? Da bomba que faz essa fluxão aqui, tá? É através do sódio, do potássio, que transporta os íons de sódio para fora dos íons de potássio, para dentro da célula.
Então, por exemplo, eu tenho 2 que eu trabalho dentro e 1 que eu trabalho fora. Então, quando isso é invertido, você já vai entender o que isso pode acontecer. Então, a importância de eu estar trabalhando com essas composições aqui. Eu nem entrei ainda no magnésio, tá? Que é o principal, que é o que deixa a água alcalina, né? Por isso o professor Dalmio fala bastante da água alcalina ali, porque quando nós falamos de um pH alcalino, tá? Nós pegarmos uma água aqui, ó, deixa eu abrir devagar aqui, olha que bacana. Eu até vou fechar um pouquinho. Puxa aí, Murilo. Puxa aí para nós. Ó, aqui tá já um tempinho, ó. Olha que legal aí, né? Olha lá, ó, uma gota bem grande que saiu, né? Então nós vamos medir aqui a alcalinidade desta água e como que ela chegou nesse complexo alcalino aqui. Então nada mais, nada menos que eu tenho cálcio, magnésio, potássio, sódio, ó. Então, com essa composição de minerais, aqui eu chego num pH de 10, ok? Então, eu vou mostrar para você também aqui, ó, dentro desta máquina, tá? Eu vou virar ela aqui, vamos ver se conseguimos fazer um complexo aqui para não derrubar, né? Não causar nenhum dano, dá para ver lá, Murilo? Então, ó, aqui eu estou com um pH de 10,8, ó. É o mesmo pH que estava lá da garrafa que a gente está fazendo uso, tá? Vamos voltar, pode virar um pouquinho mais, deixa eu tirar aqui, aí. Agora dá para nós trabalhar, ó. Vamos fazer a máquina funcionar aqui, né? Vamos lá, devagar. Aí, vamos lá? Deu para ver aí? Olha lá, ó, pH de 10,8 tá dando, pessoal. Depois a gente vai ver aqui, que eu quero deixar surpresa para vocês, né? Sobre essa parte de milivolts aí. Então, ó, o mesmo pH que eu tenho medido quimicamente com azul de bromotimol, eu consigo medir essa potencialidade aqui do cálcio, magnésio e potássio. O que muitas pessoas muitas vezes não entendem é por que a água fica azul. Então, hoje nós vamos já deixar esclarecido aqui que para a água ficar azul ela tem que ter cálcio, magnésio e potássio. Opa, mas eu tenho uma outra condição também para que a água fique azulzinha assim. As empresas de tratamento de água estão recebendo dentro da portaria 2914 a obrigatoriedade de te entregar uma água alcalina. Só que o procedimento que eles vão usar não é mineral. Eles vão usar um produto sintético dividido em 6 processos, que são, ó, parte de coagulante, né? Então, nós temos lá sulfato férrico, cloreto férrico, cal virgem, cal hidratado, cloro gasoso e ácido fusilícico. Acidifica a água e eleva a pH. Então, o sistema de tratamento de água, tá? Aqui já na nossa cidade, veja, água da rua. Ó, então, aqui nós vamos aplicar a mesma condição e nós vamos voltar para essa condutividade aí, para você entender um pouquinho, ó. Então tá lá a mesma condição, ó. E aí eu tenho uma água ácida em vez de uma água alcalina. Tá aí, ó. Certo? Então isso é água de rua. Então como que isso vai conduzir alguma energia para dentro do meu corpo se ela está com essa conversão contrária? Então quando eu tomar essa água aqui, veja, eu vou te explicar de novo para você, tá? O potencial da membrana é mantido através da bomba. Que bomba, tá? Vamos lá. De sódio, potássio, que transporta íons de sódio para fora do íons de potássio, que é uma entrada para dentro da célula. Então, quando eu faço isso aqui, eu carrego a minha condição elétrica para um negativo, e ela me faz bem. Quando eu faço o inverso disso, olha lá, o potencial da membrana é fundamental para diversas funções celulares, tá? Incluindo a transmissão de impulsos nervosos, que aí vai fazer com que o meu coração dê a batidinha ali em tempos reais e bem correto, tá? Que é aquela batida, um mais lento, outro mais forte, olha. E aí eu consigo ter esses impulsos nervosos e as contrações muscular, que é o que o meu coração faz essa pulsação aqui, ó. Eu sem essa energia, pessoal,
eu não tenho esse batimento cardíaco. Inclusive, nós vamos estar falando aqui hoje que quando nós temos uma parada cardíaca, o impulso da pessoa fazer com que o coração volte a ter esses impulsos elétricos, é o que nós vamos estar falando aqui, tá? Porque, por exemplo, com impulsos positivos, o coração ele trabalha o contrário, e aí ele pode parar e eu ter uma parada cardíaca. Quando eu tomo uma água com uma carga negativa acima de 60, você nunca vai ter uma parada cardíaca. Teu coração, ele vai estar sempre no funcionamento, porque a cada 4 minutos, todo o teu sangue passa pelo teu rim, que esse cara é o responsável por fazer toda essa dimensão aí dessa carga elétrica que vai conduzir para você, tá? Então, vamos lá. Esses impulsos nervosos, né, que são as contrações musculares, transporta, né, um transporte fantástico de substâncias e manutenção do equilíbrio interno, tá? Então, seguindo aqui nesta composição, ó, para que eu feche esse primeiro quadro, o que são as alterações de potenciais, né? Então, agora nós vamos alternar isso aqui, tá? Nós vamos fazer algumas alternações. O potencial da membrana para mudar a resposta de estímulos, como a entrada de íons de sódio, olhem, agora nós vamos ao contrário, ok? A entrada dele de sódio, levando à despolarização, que é o potencial torna-se menos negativo e mais positivo, até se tornar positivo em alguns casos. E aí, quando ocorre esse caso dele se tornar positivo dentro de mim, você já baixou tua imunidade, você já pegou uma infecção, você já pegou uma doença. Olha, é posteriormente a repolarização, né, do retorno do potencial de repouso. Você não dorme bem, você acorda muito à noite, você se bate para dormir, você tem pesadelos inespecíficos. Gente, nós estamos falando só de um procedimento hídrico. Nós não estamos falando de remédio, de antibiótico, que nós vamos falar aqui, tá? Nós vamos entrar num procedimento aqui que hoje nós vamos deixar bem claro para você em relação a remédios de farmácia, ok? A relação entre os milivolts na água com a saúde humana, ela tem uma relatividade gigantesca, gente, que é desde quando fomos formados. No entanto, a ideia de que a água com potencial de oxirredução, que é ORP, poder de oxirredução, tá? Negativo, que a parte da correlevância, né, com a presença de milivolts pode ter efeitos benéficos à saúde, principalmente na prevenção de danos causados por radicais livres. Então, esses radicais livres que me levam ao envelhecimento precoce, que me leva aí à retardação, né, da modificação da pele. Então, a pele envelhece muito mais rápido, certo? E a frequentemente descurtida de prevenções na área de medicina. Então, o que é o ORP em milivolts, tá? Então, o Murilo vai trazer aqui, ó, próximo aqui para nós mostrar para você, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui com cuidado, né? Vai lá, Murilo. Ó. Então, nós estamos aqui ó, com 189, eu mexi um pouquinho, ela está com 200 negativo, tá? Aqui ela está medindo porque a gente mexeu um pouquinho aí. Então, ela está dando aqui, ó, negativo. Dá para observar aí, Murilo? Dá para ver lá, né? Tá, ó. Então, ó, quando a gente volta aqui, ó, tá? Na tensão normal dela, ela vai para 203, 204, já está subindo, ó, vai chegar em 190 milivolts negativo. Isso é o que ocorre dentro desta garrafa aqui, né, na perceptividade que nós estamos fazendo. Bom, vamos voltar para esse trabalho aqui de informação após a gente ter entendido essa condutividade. Então, ó, nós temos 3 posições. Primeira, eu levo a esta garrafa a ter uma tensão superficial negativa, que seria aí, né, a condutividade em 1600, negativo. Tá? Essa é a tensão superficial desta garrafa aqui. Então, ó, a parte do ORP, que é o poder de oxirredução, uma medida que indica capacidade de substância de oxidar ou reduzir. Então, por exemplo, para você que já tem a garrafa ou que possa vir comprar a garrafa, tá?
Você pega dois clipes, coloca dentro de 2 copos de vidro, um com água da torneira, um com água da garrafa, e deixa por 10 dias, e você vai observar um enferrujar e o outro não oxidar. Isso é o que ocorre dentro do nosso corpo, fazendo esse trabalho aí, né, dentro da medida do ORP, tá? Então, a redução, o que significa que ele pode doar elétrons e combater os radicais livres, que são moléculas extraviáveis que podem causar danos às minhas células. Então, quando eu pego alguma molécula que está perdida, né, sem essa condução elétrica, ela pode atrapalhar, entrar e atrapalhar, né, a minha mitocôndria, ela pode atrapalhar aí todos os danos, né, celular do meu corpo. Então, a gente não está falando mais apenas aqui de você tomar uma água alcalina, de você tomar uma água filtrada, né? Porque quando a gente fala de filtro, todo mundo já sabe. Eu tenho certeza que todo mundo tem conhecimento de filtro. Sabe o que é que nós não temos conhecimento? De uma matéria que eu vou mostrar aqui, ó. Eu não estou fazendo a propaganda apenas do purificador, tá, pessoal? Mas eu quero que o Murilo puxe aqui, ó, no selo do Inmetro. Isso aqui é super importante para que, a partir de hoje, todos tenham conhecimento desta 3 siglas que está aqui, tá? Isso aqui é uma portaria, tá? Então, ó, nós temos a retenção do cloro, a retenção de partícula, e nesse quadradinho aqui, ó, ela vai estar lá, ó, com eficiência bacteriológica. Se você for olhar no teu aparelho e aqui tiver assim, ó, não se aplica, pode jogar fora seu aparelho. Desculpe falar isso para você, tá? Mas assim, nós não estamos falando do produto específico, e sim do modelo do produto que você escolheu colocar na sua casa. Porque aparelho nenhum de purificador de água no Brasil e nem no mundo dá esta condutividade de ORP abaixo, né, de 190, de 230, ok? Que são os poderes de oxirredução. Então, isso quem faz, além desses minerais, também são o hidrogênio molecular. Então, ó, para a gente chegar aqui na composição, tá? A redução do estresse oxidativo, pessoas, né, que está com estresse, que está com cansaço físico-mental, pessoas com muita cãibra, pessoas que muitas vezes não dormem direito, tá? Então aqui, ó, ao combater os radicais livres, a água com RP negativo ajuda a reduzir o estresse oxidativo, o cansaço físico, mental, ok? E que pode levar também a diversas doenças. E eu vou citar algumas delas aqui, como já citei em outras vezes, tá? Ácido úrico, artrose, artrite, asma, angústia, anemia, bronquite, colesterol, cálculo renal, cansaço físico-mental, cãibra, dor de cabeça, dor de barriga, diarreias, infecção renais, que hoje é um processo que eu vou falar aqui, tá? É muito claro o que a gente está apresentando para você, nada milagroso. O que nós aplicamos neste produto aqui, tá? É o essencial que a água precisaria ter para que você tenha à sua disposição 24 horas por dia, né? Mesmo que você trabalhe de dia, trabalhe à noite, você tomando essa água, você rejuvenesce, você renova, né? Então, ó, a água com ORP negativo pode contribuir para um sistema imunológico mais forte, pois ajuda a proteger as células dos danos causados pelos radicais livres, né? Que eles são aí, né, os responsáveis por 100% das doenças relacionadas ao corpo humano, tá? Então, esse material que aqui estou apresentando para você, eu vou entregar aí para o Johnny e o professor Dalmio, para que ele coloque à sua disposição também, né, essa condição aqui da faculdade que eu faço, tá? Então, é uma faculdade que a gente faz lá em Goiás, tá? É uma parte presencial e uma parte ainda à distância, né? É uma pós-graduação que a gente está fazendo e que eu estou aplicando aqui hoje para você, né? Com muito amor, com muito carinho. Então, vamos lá. São as moléculas com elétrons soltos que são formados naturalmente no corpo durante o processo metabólico. No entanto, eles também podem ser produzidos, né, por fatores externos, como poluição, cigarro, radiação, refrigerante, margarina. A margarina, para vocês terem uma ideia, a margarina comum
falta um átomo para ela virar plástico. E eu vejo muita gente, ó, passando no pãozinho e mandando para dentro. Então, aqui esse é um dos complexos dos radicais livres que vai trazer um retardamento aí, né, no seu sistema imunológico. E aí, amigão, o estrago é gigantesco, não paga o preço, tá? Então, olha só, efeitos dos radicais livres, o que esses podem causar no meu corpo, tá? Inclusive, eu digo para você, a salsicha, tá? Essas dos cachorro-quente, né? Ela tem nitrito e nitrato. É um dos componentes de radicais livres mais pesado. Ele demora 32 anos para sair do teu corpo. Pensa antes de fazer. Tem salsicha natural aí, né, de legumes, né, de carne aí que já estão saindo aí, que está bem legal de fazer, né? Mas essa salsicha industrializada, vou falar para você, o estrago aqui é gigantesco, tá? Então, os radicais livres podem danificar as células, chegando ao DNA e às proteínas, levando processos de envelhecimento precoce, inflamação, no desenvolvimento das doenças como câncer, que aí já passa hoje, né, o mundo todo, doenças cardíacas relacionadas a Alzheimer e Parkinson, e aí um deles eu coloco você, quando você usa componentes desses que eu estou falando, ele tem material de PSAs, PFOs muito forte de alumínio. Tá? E a composição do alumínio, ele é o mais leve dos metais. Então, ele é o mais difícil de você tirar do corpo humano. Com o procedimento de um antirradical livre, ou você colocar o milivolts aí abaixo de 200, você consegue eliminar o alumínio muito rápido, fazer com que ele se neutralize e seja excretado, né, na urina, nas fezes, tá? Só que o sulfato de alumínio, o que ele causa no nosso corpo? E aí eu estou te falando para você de radical livre, constipação intestinal, perda de energia, cólica abdominal, hiperatividade infantil, raquitismo, convulsões relacionadas aqui, Alzheimer e Parkinson colocado. Porque quando ele te der um problema, você já não tem mais o que fazer, já é uma subclínica, né? Então, enquanto nós estamos num processo clínico, está fácil tratar. Passou para o subclínico, 30 anos, 40 anos lá, essa doença ela já está totalmente tomada. Então, ela já vira autoinflamatório. Para mim fazer um processo reversível, eu tenho que tomar uma água com esses minerais, cálcio, magnésio, potássio, selênio, vanádio, silício, iodo, zinco, né? Essa composição de minerais que aqui nós colocamos, tá? Não é suplementação. Ah, então eu devo parar com magnésio? Não, negativo. Eu devo parar lá com minha vitamina K2, KS? Não. Aqui nós estamos colocando na água para você o que a água precisa ter. Então, ó, seguindo, é fundamental procurar uma orientação médica para qualquer problema de saúde, ok? Então, a gente já coloca aqui que são baseados, né, no processo negativo, que não passa por um tratamento, né, para as doenças. Ela pode ser um complemento para uma má alimentação ou uma alimentação saudável, né, e um estilo de vida melhor, um estilo de vida ativo, porque a partir do momento que você começa a tomar uma água de boa qualidade, você começa a sentir mais sede. Eu vou falar aqui ainda, né? Então, ó, em resumo, a ideia de uma água com RP negativo, né, medindo milivolts negativo, pode ter benefício à sua saúde, especialmente para a prevenção do seu coração, as doenças relacionadas aí a radicais livres e um consumo, né, que merece ser explorado, né, pode ser aí a opção para complementar um estilo saudável de vida. Então, este foi um documentário que eu preparei, tá? Para você aqui hoje, né? Então, eu tive a oportunidade de parar, de olhar dentro dos livros que a gente tem aqui, de trabalhos de radicais livres, tá? Um deles é esse danadinho aqui, ó. Eu vou levar mais próximo aí para você acompanhar, tá? Que ele é um livro muito legal, o Murilo vai mostrar aqui, ó, que é a Química, volume, né? Aqui os volume único, né? Dessa coletânea aqui, eu vou dizer para você, ó. E o que a gente estudou aqui hoje, tá? Foi bem bacana, porque eu voltei um pouquinho para trás, né? Para a gente entender essa correlação, tá? Desses radicais livres, né? Do que era milivolts, de como que isso trabalha em condutividade. Então, a gente trouxe esse comportamento de trabalho aqui, certo? Mas o que eu quero apresentar para você mesmo, ele está dentro de um outro material aqui, tá? Então, vou tomar uma aguinha aqui, deixa eu tomar uma aguinha.
Bom, vamos lá. O Murilo vai colocar uma imagem aqui para vocês, né, aí, para que a gente possa entrar nessa compatibilidade aí. Colocou lá, Murilo? Vamos trocar aqui para que a gente possa falar um pouquinho, né? Então, ó, antioxidante, está lá, 600 negativo, 200 negativo e 200 negativo da água hidrogenada. Então, é o que você acompanha aqui, tá? Então, hoje nós tivemos a condição de colocar para você aqui, né? Então, vamos pegar o que é positivo, tá? Então, lá, água de garrafa, refrigerantes e bebida carbonatados, né? Carbonatadas, o próprio álcool, né, que é um problema sério aí a nível nacional. Então, potencial antioxidante, gente, nada mais, nada menos que ela entra com a água hidrogenada com milivolts negativo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, uma água dessa aqui com pH de 10, ó, prestem bem atenção o que eu vou fazer com uma carga elétrica. Ó, nós vamos pegar aqui, eu vou trabalhar primeiro com a água com gás, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, olhem lá, saiu o gás, está perfeito. Eu vou usar uma tampa só uma tampinha. Aqui é uma carga elétrica quimicamente falando, tá? Dentro da eletroquímica. Tá aí, vamos aguardar um pouquinho, né? Essa composição eletromagnética aqui e você começa a observar, né? Esse poder oxidativo. Então, eu não fiz nada, eu só coloquei uma tampa de água que muitas pessoas não tomam uma tampa, tem pessoas que vai lá e toma um copão, olha só, olha isso. Olha lá, isso é uma carga eletromagnética, pessoal, de um positivo para um negativo, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó, que aqui era a água da torneira, lembram? Tá ok? E aqui eu peguei agora uma água que era um corpo com milivolts negativo, passei ele para o positivo e agora eu vou tentar consertar esse corpo aí, tá? Então, ó, nós vamos pegar uma água aqui, Vamos, vamos consertar primeiro um corpo meio doente, tá? Que é o que usa água de torneira. Então, se ele comprar uma garrafa, tá? Ó, eu já saí do neutro, fui lá para o neutro, tá? Mas consegui resolver um pouquinho. Vamos tentar fazer isso com essa água aqui? Não dá. Ele não aceita. A carga eletromagnética ela é muito positiva. Então, assim, a hidratação passa a ser negativa. Eu não consigo hidratar. Eu posso tomar, e o meu corpo não consegue fazer essa reidratação. E aí, amigão, médico, não tem o que fazer. Então, eu preciso que você hoje avalie estas questões que aqui estão, que aqui não é teste só alcalino. Aqui nós estamos fazendo um teste de milivolts, o que era positivo, o que era negativo, né? E como que eu conduzo isso para trazer isso para um neutro, tá? Então nós vamos falar aqui agora, ó, problemas de água, tá? É quase uma blasfêmia, tá? Entre os médicos contemporâneos, tá? Acredita que a água pode causar a morte ou a vida, tá? Ou cura de algumas doenças. Quando não bebemos água suficiente, o primeiro sinal que você vai ter vai ser na sua urina. Então, quando você vai urinar, tá muito amarelo, demais da conta, tá? Você está com muita toxina na circulação. Então, vamos continuar aqui, tá? Diante desta composição, uma pessoa desidratada terá a urina amarelada, escura ou laranja. Quanto mais hidratado estivermos, mais claro será a cor da sua urina. Olha aí. Então, sempre é legal, né? Teve uma das lives que nós falamos aqui do cocô ali, que a gente vai lá fazer as necessidades normais, e é sempre interessante olhar, analisar, ver o que está acontecendo ali, porque ali é o teu sistema, né? Que já está ou bom ou ruim. E na urina é o mais impressionante, porque isso você consegue observar muito rápido, né? Então, quanto mais hidratado tivermos, mais clara a urina será, né, de cor bem clarinha, certo? Qualquer cor escura na urina pode indicar uma deficiência de falta de água, tá? Esse é o primeiro passo, não é de doença, tá?
Então, a gente já começa a ter ali uma deficiência de água. Hídrico, como a água ela tem muito ácido, como a água tem muito metal pesado, né, que aí a gente se refere sulfato de alumínio, sulfato férrico, cloreto férrico, cal virgem, cal hidratado, cloro gasoso, ácido fusilícico, cloro, óxido de ferro, flúor, e aí segue ainda pelos farmacos, segue aí ainda, né, pelos agrotóxicos, inseticidas, pesticidas e demais metais pesados, como já trabalhamos aqui dos PFAs e PFOs. Então, assim, quando você está tomando essa água aqui da torneira, você está colocando o teu corpo num desequilíbrio gigantesco. E aí, teu corpo vai pagar, porque ele vai ter que jogar fora ou vai ter que passar por essa medida. Então, ó, a desidratação leve retarda o metabolismo em até 3% tá, da tua capacidade de energia. Um corpo por exemplo, um corpo que a água acabou, né? Com fome, e da meia-noite para quase 100%, né, ele já se torna uma pessoa diabética. Então, vamos lá. Estudados, né, dentro de um estudo da Universidade de Washington, a falta de água é o gatilho número 1 para a fadiga, que, né, traz a diurna. A pesquisa inicial indica que 8 a 10 copos de água por dia pode aliviar significativamente as dores das costas, as das articulação e até 80% das atividades significativas das dores nas costas, né? Que aí estão as articulações em até 80% dos pacientes, tá? Beber 5 copos de água por dia reduz o risco de câncer de cólon, né? Então, olha lá, e em 45% o risco de câncer de bexiga, 50%, né, destas composições, nós estamos falando de uma água que foi testada, né, hoje por 6 laboratórios, né, então por isso nós temos um laudo com 93 páginas, deixa eu pegar aqui, ó, que é esse laudo aqui, tá? Então, ó, a gente está falando de um laudo laboratorial que passou por 6 companhias, né, para que a gente pudesse chegar a ter esse documento que aqui estou lendo para você, tá? Então, a gente hoje tem todo um complexo, não só de um tratamento hídrico, né, mas também um tratamento para que você possa ter aí uma qualidade de vida melhor. Então, ó, a respectiva do doutor, né, Batwanger, famoso médico de água, tá, da maioria das chamadas de doenças incuráveis, nada mais são do que rótulos dados a vários estágios de desidratação crônica. E no trabalho, na área medicina, né, alatópica natural, a água é o principal medicamento antes de embarcar ou em embarcarmos, né, dentro de uma área da medicina ou dentro de um hospital, através dos radicais livres. A desidratação completa a melhor água que pode ser administrada com uma boa ideia. A primeira, ter todos os seus minerais natural presente na água. Então, não adianta eu tomar qualquer água, eu tenho que entender que água é essa, que tipo de água eu estou tomando, né? Então, ajustando esta condição, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho para você, né, das células desidratadas. Então, as células desidratadas são vulneráveis ao envelhecimento, quimicamente no estado de desidratado, ok? Um fator negligenciado do síndrome da metabólica na inflamação ou desidratação. Quando você bebe água suficiente para que o teu corpo consiga responder, tá? Não os inchaços, porque quando você está inchando é falta de água, tá? Então, teu fígado ele já estoura na hora aí e ele já manda um recado, teu coração, teus pés, tuas juntas, né? E aí a gente já começa a ter vários problemas. O inchaço fica pior por quê? Porque piora, não melhora, né? Então, certamente a desidratação é um fator contribuinte e complicado, né, para as pessoas que têm o diabetes, que tem o colesterol, que tem o cálculos renais, tá? E quando o corpo não pode fornecer esses nutrientes, que é o cálcio, o magnésio e o potássio, tá? As células, né, acabam sendo removidas delas, né, toda a energia, né, e aí o sistema metabólico acaba sendo reparado, né, pelos radicais positivos. E aí, amigo,
criando, então, condições de doença, tá? Então, a desidratação leva à deterioração porque os transportes dos nutrientes, que são resíduos e retardados até, né, o sistema interrompido, correto? Principalmente das fezes, né? Tem vezes a pessoa passa um dia, 2 dias sem ir ao banheiro. Você pode procurar que tem algo errado. E o problema, água. Não tem nada mais do que outro. Não adianta tomar remédio, né? Você tem que tomar água, porque a água vai fazer que esse sistema, né, volte ao normal. Tem vezes ainda o pior, né? Tem vezes você está com vontade de ir ao banheiro e a gente ainda segura. Quando você segura, o teu cérebro manda um procedimento lá e ele recolhe isso para dentro, resseca mais ainda. E aí o problema só piora, tá? Então, ó, o sistema do protoplasma, que é a matéria-prima das células vivas, é feito de gorduras, carboidratos, tá? Proteínas, sais minerais, combinado com a água atua como solvente, transportando e combinando, né, e decompondo ali quimicamente essas substâncias. Uma célula, por exemplo, trocadas em elementos do resto do corpo, que é a eletrólise, que é o que nós estamos aplicando aqui, ok? Que é o HO ali, né? Que é a hidroxila, tá? Trazendo então para dentro do meu corpo tipo de minerais como cálcio, magnésio e potássio, ok? Dentro do corpo precisa desses elétrons e é ele que vai fazer o trabalho. Nada mais, nada menos que uma correspondência do meu coração para com o restante dos membros, tá? Então, fica aqui, né, uma dica importantíssima para você relacionado aí a esse milivolts, ok? Então, vou dar a palavra aí agora professor Dalmio, né? E para que ele possa aí entrar agora, né, com uma aula importante sobre todo esse processo aqui, tá? E eu vou mostrar para você aqui, ó, tá? Os desequilíbrios, né, desse trabalho que eu faço é 290 páginas, né? Então, é muito estudo, é muita informação, né? O Murilo vai puxar um pouquinho para você aí, ó, que é a medicina aí, né, do hidrogênio molecular, certo? Que é o que você está vendo dentro dessa garrafa aqui. Quando a gente mexe, olha lá, ó. Então, aqui, ó, olha, eu estou tendo todo um procedimento, né, de um hidrogênio molecular, que é o meu estudo qualificado para esse procedimento. Então, antes que o professor Dalmio entre, eu quero deixar aqui as doenças relacionadas aos radicais livres. E aí eu entrego na mão dele aí, né? Então, ó, a fadiga, a perda de energia, que se torna a desidratação dos tecidos, faz com que as atividades enzimáticas diminua, ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que são 11 tópicos, mas é muito rápido. A prisão de ventre, quando o alimento mastigado entra no cólon, ele contém muitos líquidos, para que permita que as fezes, então, se formem adequadamente e elas produzem lá, né, sendo produzida pela parede do cólon. Na desidratação crônica, o cólon absorve muita água para dar às outras partes do nosso corpo. Esse é o segundo problema. Desordens digestivas, tá? Na desidratação crônica, a secreção do suco, que é o digestivo de menor, né? Ele causa um dano gigantesco. Pressão arterial baixa, o volume de sangue do teu corpo não é suficiente para preencher completamente todo o conjunto das artérias, veias e capilares. E aí um dos problemas gigantescos para o meu coraçãozinho aqui, ó, tá? Ele não consegue trabalhar. O processo gástrico ou as gastroenterite, úlceras, que são feridas internas, que muitas vezes sangrando dentro de mim, tá? Ou estomacais os procedimentos. Para proteger as suas membranas da mucosa, né, de serem destruídas pelo fluxo digestivo, ácido, que é produzido pelo nosso estômago, secreta uma camada de muco. E aí eu preciso de uma qualidade de água que ela faça esta enzima, que aqui está, ó, sempre molhadinha, sempre ela dentro da minha boca aqui, né, sendo essa composição aqui de mucosa molhadinha. O problema respiratório, muita gente aí, né, que passa pelo problema respiratório nem faz ideia que é só falta de água, mas não é qualquer água.
você tem que ter uma água de qualidade. Não dá para mim pegar uma água dessa daqui, ó, pessoal, olha. E aqui eu quero apresentar para você hoje, tá? Um conteúdo bem ao vivo, né? Então, ó, vamos jogar essa água aqui para que ela não represente outra ação. Então, ó, essa aqui é a água da torneira. Eu vou pegar a ortotoledina, já fiz esse teste aqui, né? Mas sempre a gente não fez ele ao vivo, sempre era com água reposicionada dentro de um galão, tá? Então, ó, aqui eu tenho componentes, tá, de mercúrio, ok? Pode ser chumbo, pode ser flúor, pode ser metais. Aqui eu já tenho uma composição fluoreto, né? Porque ele é amarelo, então eu já tenho flúor. Vamos ver se um bom purificador, tá? Um bom purificador consegue eliminar esse amarelo. Olha, purificador nenhum no mundo consegue eliminar isso aí. Para onde que nós trouxemos o nosso trabalho, tá? E é um purificador de água aqui que eu ajudei a construir. Eu entrei nesta indústria, eu tinha 16 anos, por isso eu faço uso desta marca, né? Mas trabalhei em 4 outras indústrias também. Mas quero que você avalie aqui agora, ó, você usando a água que está aqui, a garrafa, tá? Eu até vou fazer diferente, ó. Vou pegar a água aqui do nosso teste, ó. Murilo vai puxar aqui, ó. Olha, então nós vamos colocar essa água aqui, ó, e nós vamos ver o que acontece aí diante da ação, né, desse trabalho magnífico que a gente colocou, né, que é as neutralizações de PFAs e PFOs. Então, a gente vem para um procedimento do desequilíbrio ácido alcalino, que é essa composição que você viu aplicar aqui, tá? Então, ó, a desidratação ativa em uma desaceleração enzimática, produzindo, então, a acidificação. Então, lembre-se, quando eu tomo uma água ácida, que muitos médicos ou muitas pessoas acabam dizendo assim, a água alcalina ela vai chegar lá no meu organismo e ela vai ser de uma forma, ou a água alcalina não tem nada a ver. Gente, como que não tem nada a ver? Olha, o desequilíbrio ácido-alcalino no teu corpo pode levar à desidratação ativa, uma desaceleração enzimática, produzindo, então, a acidificação. E aí, o descontrole ele é absurdo. Excesso de peso e obesidade. Olha, podemos comer demais porque desejamos alimentos ricos em água. Não é que você está com fome, é que você está com sede. Então, o que, que nós aplicamos aqui? O vanádio. O vanádio mata a fome oculta, e aí você já lembra que não é comida, é água. Né? E aí eu te digo para você, quem está usando a garrafa, tem vezes você toma 500 ml brincando, você não vê, quando viu já foi. E tem que encher de novo a garrafa, porque o teu corpo está pedindo mais água. É porque eu já estava desidratado, até chegar ao ponto de equilíbrio, né? Então, a sede é mais vezes confundida com fome, tá? E aqui a gente já explicou isso. Duas enzimazinhas aqui, ó. Uma lembra que é comida, a outra que é água. Só que a água, ela é menor do que a fome. Então, essa parte do eczema, seu corpo precisa de uma umidade suficiente para suar 20 a 24 onças, preste bem atenção, 20 a 24 onças, né, de água, apenas suficiente para diluir as toxinas para que elas não irritem, né, a sua pele. Olha que bacana, né? Olha que fantástico essa indústria que está aqui, ó. Aqui é uma indústria. O que você tem aqui é uma indústria. E ela tem que estar trabalhando tudo redondinho. Então, quando eu estou suando, gente, eu estou abrindo os poros para fora para que a minha pele fique flácida, molinha, né? E não ácida, seca. Então, nós vamos ter cistite, infecção urinária. Então, por exemplo, quando eu pego aí uma cistite, uma colite, quando eu contraio, por exemplo, essas imaginárias aqui, se as toxinas na urina não forem destruídas ou diluídas suficientemente, elas atacam as membranas da mucosa urinária e, amigão, você vai ter uma cistite. Então, o que é que se desenvolve aqui, tá? Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, uma Escherichia coli,
que ela se desenvolve justamente nesse ambiente ácido, e aí ela vai te dar uma infecção urinária, uma infecção na bexiga, né, que é a cistite aí, as candidíases e demais, tá? Para que a gente entenda. Reumatismo. Então, você toma essa água aqui e você vai ver o que vai acontecer aí no seu sistema, né? A desidratação aumenta anormalmente, tá? A concentração de toxina no sangue e nos fluidos celulares. E a dor aumenta, proporcionando assim a concentração de toxina nas veias, junto com as fezes que não estão sendo jogadas fora, que volta para o teu sistema circulatório e começa então o rompimento aí do sistema, né, evacuário, certo? Envelhecimento prematuro, tá? Então, você vê pessoas aí, você olha e fala, pô, mas ela parece que tinha menos ou mais, né? Aí, nesse caso aqui, a gente nem cita, mas o corpo é um recém-nascido, é composto de 80% de fluido quando ele nasce lá, tá? 80% dele é água. Essa massa é uma porcentagem que cai para mais de 70 em um adulto e continua a diminuir dependendo da sua idade. Então, olha, de 0 a 21 anos, você tem 100% de água no seu corpo. De 22 aos 45, você perde 60% de água. E dos 45, você não tem mais sede. Então, se você não tiver fazendo essa hidratação para que o seu corpo lembre disso e tenha vontade de tomar água, você pode ter certeza que você vai ter problemas de envelhecimento precoce. Empreenda, cuide, ajude e se hidrate 24 horas por dia. Até à noite, se levantar, vai lá e tome um bocejão de água e ajude o teu sistema imunológico e ao teu coração a trabalhar e colocar o seu sangue em todo o sistema funcional do seu corpo.